calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Olha isso, irmãos. Eu fico imaginando o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, refletindo sobre isso que ele acabou de ver. Ele deve ter imaginado assim: como que o anticristo vai conseguir controlar, manipular todo mundo, comprando, vendendo no mundo inteiro? Que marca será que é essa que será tão poderosa? Eu acredito que João não conseguiu entender claramente como isso poderia ser possível, porque ele não viveu nos dias de hoje, em que todas as pessoas estão conectadas em uma rede chamada internet, que tornou o mundo muito menor e muito mais próximo do que nos tempos da igreja primitiva. Hoje, por exemplo, você consegue falar de Deus para milhões de pessoas sem sair de casa. Esse é um avanço tecnológico que os apóstolos jamais imaginariam. Então, irmãos, antes... Fica de olho nos tratados de paz. Quando estiver falando, olha, vamos fazer um tratado de paz, assim, fica de olho. Porque esse não vai ser um tratado de paz qualquer. Ele vai ser de 7 anos. E aí, Júnior, na hora que assinar, eu creio que a igreja vai ver. Na hora que a igreja, porque a Bíblia diz que vai vir a apostasia e ele vai se manifestar. A manifestação do anticristo para nós que conhecemos a Bíblia é a assinatura do acordo. Camarada, vai estar o mundo inteiro, a internet vai... Esse chip vai ser a marca da besta e todos terão que usar. Quem não usar vai morrer. Mas que a Bíblia fala em Apocalipse. De acordo com o que nós acabamos de ler, ela pode ser interpretada como um selo, um carimbo, é tipo uma tatuagem, sabe? Uma gravação que é feita pelo homem. Então, para receber a marca da besta, vai ser obrigatório para todo mundo que quiser comprar e vender durante o governo do anticristo na grande tribulação, entendeu? E de acordo com as escrituras, essa marca ela vai ter duas funções principais. A primeira é a identificação. A marca da besta vai identificar as pessoas que serão fiéis ao anticristo no seu governo demoníaco. E aqueles que receberem a marca vão aceitar o objetivo dele, que é unir as nações do mundo todo sobre o seu poder e forçar a todos a adorá-lo como se ele fosse o próprio Deus. Então nós precisamos ficar atentos, porque a Bíblia diz que até os escolhidos serão enganados. Né? Se possível, até os escolhidos. Possível. Eu creio que escolhidos não serão, não. Aqueles que tiverem o selo, se bem que quando a Bíblia diz que você... Se alguém receber não vai ser salvo, nós precisamos ficar vigilantes. Vigilantes. Ter cuidado. Bom, o melhor jeito de você ser vigilante é aceitar Jesus e não ficar, né? Exatamente. Não correr esse risco. Então, se nós voltarmos no versículo 16, nós vamos ver que a todos serão obrigados a receber essa marca. Pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos. Essa marca, irmãos, também vai mostrar quem se desviou totalmente de Deus e virou as costas para Ele e com isso sofrerá as consequências dessa escolha quando a hora do juízo final chegar. Então nós vamos ler o que está escrito no capítulo 14 de Apocalipse. Preste atenção. Um terceiro anjo seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todos sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Do furor de Deus. Palavra do Senhor. E é nítido ver aqui que o Apocalipse está falando dos fins dos tempos. Olha isso, irmãos. Por outro lado, aqueles que recusarem a marca da besta, além de passarem por diversas dificuldades, situações terríveis, também serão perseguidos e muitos pagarão com a sua própria vida. Mas eles serão reconhecidos por causa da sua fidelidade ao Senhor, e a Bíblia diz que eles receberão a vida eterna como recompensa. Entendeu? Então, irmãos, a segunda função da marca da besta é o controle. A marca da besta também vai funcionar como uma forma do anticristo controlar a população do mundo inteiro. E só será possível comprar, vender, se a pessoa tiver a marca.
Isso significa que ninguém vai poder ir numa farmácia, numa padaria, no supermercado, se ela não tiver esse sinal da besta. No tempo nós precisamos olhar para Jesus, porque o próprio Jesus já disse que tudo isso iria acontecer. Ele disse: vigiem e orem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém, irmãos? E Jesus também diz: quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? E por isso todos os conselhos de Maria são para nos fortalecer na fé, para nos preparar para a prova que vamos passar e que está iminente. Eu vou repetir: todos os conselhos de Maria são para nos fortalecer na fé e nos preparar para a prova, para a dura prova que está eminente. Para aquele que está em Deus, para aquele que está preparado, esse dia é dia feliz, esse dia é dia de alegria. O rei voltará para buscar a sua noiva. O rei voltará para buscar a sua igreja. Por isso, para você ter medo, pelo contrário, para você estar preparado. É por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai o tempo todo, vigiai e orai, vigiai e orai. Eu tenho que estar a todo tempo preparado. Se o Senhor voltar agora, eu estou preparado. Eu, por exemplo, me confessei há dias atrás, não tem nem uma semana que eu me confessei. Eu estou com meu espírito em paz, eu estou com minha alma em paz. Pedi perdão a Deus dos meus pecados, falei: Jesus, eu quero uma vida nova, eu quero vigiar, perdão porque eu vacilei aqui e ali, mas eu quero estar pronto. Portanto, se Jesus vier, eu tenho que estar no espírito em paz, vigilante, orante. Por isso, vá se confessar, vá preparar a tua alma, vá preparar o teu coração, porque Ele virá na nuvem para fazer a colheita e você tem que estar preparado. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo lançou a foice afiada na terra e colheu as uvas da videira da terra. Depois despejou as uvas no grande largar do furor de Deus. Nesta colheita, muitos vão para a alegria eterna de Deus. Outros irão para o furor de Deus, para a ira de Deus, para o castigo eterno. Ei, essa palavra ela tem que mexer comigo, essa palavra tem que mexer com você. Eu não estou falando... Estamos caminhando para a implantação de uma moeda única que vai oferecer controle financeiro a quem assumir o comando dessa organização mundial. E por falar em organização, a ONU chegou a propor a criação de uma moeda única que seria gerenciada por uma espécie de Banco Central Mundial para supostamente ajudar os países a saírem da dominação do dólar e impedir que ele afetasse negativamente a economia global. E com isso ele traria mais estabilidade para esses países membros dessa aliança, e isso aconteceu em 2008, quando os Estados Unidos passaram por uma das piores crises da história. E essa ideia de uma moeda global não estava somente na mente dos líderes da Organização das Nações Unidas, mas também na mente daqueles que deixaram de confiar no sistema bancário mundial. E foi assim que a Bitcoin e outras criptomoedas têm sido criadas desde então em todo o mundo. Elas não precisam que um banco faça a intermediação entre o vendedor e o comprador. Basta um computador, um celular e pronto. Você negocia com qualquer pessoa do mundo sem precisar fazer câmbio, pagar impostos sobre operações financeiras ou coisa do tipo. E é por isso que mais e mais pessoas estão aderindo às criptomoedas. E as empresas estão começando a enxergar que o mundo está se movendo na direção de uma sociedade sem dinheiro, e muitas já incluíram a criptomoeda como única forma de pagamento dos seus produtos e serviços. Eu sei que aqui no Brasil as coisas ainda demoram a acontecer, mas muitas empresas já estão tendo esse tipo de pensamento de que não vai ser mais preciso dinheiro. Muitas empresas lá fora não estão aceitando nem mesmo o dólar, nem mesmo o euro para receber os pagamentos. Se você olhar na sua carteira aí, você vai ver que pouco dinheiro tem ficado na sua carteira. A maior parte vai ficando mesmo no banco, vai ficando no digital. Esse é só o começo. Hoje a gente consegue transferir através do Pix,
a gente consegue transferir virtualmente o nosso dinheiro, e com as criptomoedas ainda vai ficar muito mais fácil, entendeu? E mesmo depois de tudo isso que eu disse para vocês, é provável que alguns de vocês ainda estejam pensando que essa ligação da criptomoeda com a marca da besta não passe de uma grande bobagem. Afinal, quem criou essas moedas digitais afirmam, garantem que esse sistema é totalmente seguro, é sigiloso. Mas irmãos, vamos ser sinceros, será que alguém com muita sabedoria, com sede de poder, não conseguiria criar um sistema para supervisionar, para controlar todas as vendas da internet? Então, irmãos, nós precisamos ficar atentos sim. Eu não estou aqui dizendo que as criptomoedas são a marca da besta, mas nós precisamos vigiar, porque o mundo está caminhando para isso, entendeu? Uma vez eu vi um escritor americano muito famoso dizer que quando a tecnologia chegar a tal ponto que a gente não vai mais refletir sobre ela, não vamos examinar mais ela, então ela terá a maior oportunidade de nos escravizar. A verdade, irmãos, é que nós estamos vivendo numa época complicada, numa cultura que mergulha de cabeça na tecnologia e que dificilmente pensa nas suas consequências a longo prazo, entendeu? Então, se a criptomoeda vai ser a marca da besta ou não, nós não sabemos, nós não podemos afirmar, porque a Bíblia não nos dá esse detalhe. Nós também não sabemos se ela vai ser a única moeda no mundo no futuro, pode ser que surja outra tecnologia, mas nós não podemos ignorar que por trás dela existe uma infraestrutura muito alinhada, além do desejo de um mercado que está voltado cada vez mais para uma moeda digital global sem dinheiro. E a pergunta que fica é: quem será que vai controlar essa moeda no futuro? Nós precisamos ficar atentos, mas ao mesmo tempo nós precisamos olhar para Jesus, porque o próprio Jesus já disse que tudo isso iria acontecer. Ele disse: vigiem e orem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Ligado com esse tema tem muitos outros temas. É um tema importante para compreender o mundo em que vivemos hoje. Jesus e Maria têm o seu exército. Você sabia? Jesus e Maria têm o seu exército. Você é um dos soldados de Jesus. Diga aí para o irmão do seu lado: meu irmão, você é um dos soldados de Jesus. Não seja mole. Pegue na arma e lute por Jesus. Você é um dos soldados. Eu também. Muitos não sabem, mas o meu pai foi 10 anos deputado no parlamento em Portugal e teve no governo. E acontece muita coisa que não sai nos mídias. Muita coisa. Então eu sei de muitas coisas por experiência direta, que eu não posso contar aqui. Mas nas entrelinhas, quem conseguir ouvir, ouça. Então, os inimigos de Deus estão bem organizados. Querem destruir Jesus e a sua igreja. Todos esses ataques à família que estamos vivendo no mundo de hoje, a ideologia do gênero, o aborto, tudo isso é promovido por os inimigos de Deus. No fim, está o demônio. E não é preciso, é porque até do ponto de vista racional é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Por exemplo, os países africanos muitas vezes precisam de ajuda financeira. E os grandes países do Ocidente, os Estados Unidos, Europa, só ajudam se eles aceitarem o aborto e o casamento homossexual. Então, você vê que no fundo há toda uma agenda, um conjunto de valores, de antivalores contra a vida que está sendo promovendo a uma escala mundial. Se estão difundindo à escala mundial. Nós vemos nestes últimos 300 anos, é uma coisa que já vem antiga, que fazem parte de um plano bastante bem pensado e que está sendo executado com muita paciência pelos inimigos de Deus.
E os anos vão passando e os problemas se vão agravando. E cada vez mais ser de Jesus é arriscar o martírio. Cada vez mais ser de Jesus é ser perseguido no mundo de hoje. Havia um sacerdote lá nos Estados Unidos que ele dizia, quando eu era um jovem sacerdote, eu ia lá no ônibus, no barco, para o trabalho, todo mundo pedia, a bênção, padre, bênção. Hoje, dizia ele, tem gente que cospe em mim, quando eu ando nos meios públicos. O mesmo sacerdote. Então o ambiente se está tornando cada vez mais hostil contra os cristãos. Arrebatamento. O arrebatamento é um evento apocalíptico onde Jesus Cristo busca sua igreja e quando ele vai acontecer. Alguns estudiosos acreditam que o arrebatamento acontecerá antes do período da tribulação. Outros acreditam que acontecerá na metade desse período, ou seja, depois de 3 anos e meio, e o terceiro grupo acredita que os cristãos enfrentarão tudo o que acontecerá durante os 7 anos de governo do anticristo sobre a terra. A verdade é que muitas pessoas não sabem muito sobre o arrebatamento e acabam criando confusão a respeito dos acontecimentos do fim dos tempos. Por ter a lua debaixo dos pés. E muitas vezes está pisando a cabeça da serpente, e muitas vezes tem também essa coroa de 12 estrelas. Ou seja, é a virgem do Apocalipse. Começa a fazer relatos sobre a segunda besta. Vamos acompanhar juntos como foi a sua visão. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e os seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Perceba que essa segunda besta também terá grande autoridade e fará milagres no nome da primeira besta. Assim como o anticristo, essa figura também virá em forma de homem, e a Bíblia o chama de falso profeta. Existe, porém, uma diferença entre elas. A segunda sairá do meio do povo de Israel. E provavelmente a segunda besta será um grande líder religioso, que enganará muitos do seu povo e conduzirá as multidões para idolatrarem a primeira besta. E também ressuscitará mortos e até fará uma imagem falar. E uma outra coisa que a segunda besta vai fazer é obrigar todos a receberem uma marca na mão direita ou na testa. Ninguém poderá comprar nem vender sem essa marca, o nome da besta ou seu número, 666. No entanto, o governo dessas 2 bestas não vai durar para sempre. No figuras humanas que receberão poderes do diabo para dominar o mundo e fazer o mal à humanidade. Capítulo 19 de Apocalipse, o apóstolo João narra que Jesus voltará em glória e poder para guerrear contra o maligno e enviará essas 2 figuras para o inferno. Vamos ver o que está escrito. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E se analisarmos o Evangelho, veremos que o fim dos tempos será marcado pelo engano. Jesus contou que antes do surgimento do anticristo e o falso profeta, muitos se revelariam como grandes homens de Deus para seduzir e enganar as pessoas. Foi por isso que Cristo disse: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Jesus deixou claro que esses falsos profetas também farão grandes sinais e maravilhas, e muitos que se dizem religiosos e tementes a Deus acabarão sendo enganados por eles durante os últimos dias. Isso porque esses falsos profetas não são fáceis de identificar.
Eles não surgirão com chifres na testa, mas sim como Jesus, realizando maravilhas, milagres e demonstrando amor às pessoas. Mas como vimos, isso tudo não passará de uma grande armadilha que poderá custar a salvação de muitas pessoas. Isso mostra que tanto os falsos cristos quanto as duas bestas descritas em Apocalipse estão debaixo do domínio do próprio Satanás, que é o rei. Por isso, nós que amamos o Senhor e servimos a Ele de todo o nosso coração, não temos que ver os acontecimentos dos últimos dias como algo trágico ou assustador, mas sim como o tempo em que Jesus voltará e derrotará o inimigo de uma vez por todas. Então todos nós que estamos com Cristo viveremos dias de paz e alegria para sempre. Amém? Essa é a maior promessa que nós podemos receber. Então lembre-se, meu irmão, Jesus não perde no último capítulo do Apocalipse. Ele reina vitorioso. E nós podemos nos alegrar. Para concluir, se você esperou até agora para saber qual é a minha opinião sobre o arrebatamento da igreja, eu vou te contar. Eu acredito que nós cristãos, que amamos a Jesus e o servimos de todo o nosso coração, seremos levados ao céu quando o anticristo for revelado, ou seja, antes de começar a tribulação. Eu acredito que nós não passaremos por esses 7 anos aqui na terra, pois a Bíblia diz que quem está em Cristo não está sob condenação e nunca experimentará a ira de Deus, e sim estará na glória com o nosso Senhor e Salvador, que entregou a própria vida na cruz para nos libertar e nos salvar. Mas eu respeito as outras duas correntes e acredito que o foco do cristão deve ser pregar o Evangelho, preocupar-se com a sua salvação e não ficar discutindo ou criando contendas. A Bíblia diz que a volta de Jesus será com poder e grande glória. Sabemos que durante a primeira vinda de Cristo, Ele veio de forma humilde, foi rejeitado e desprezado pelos homens. Mas um dia Ele voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Neste dia, o mundo inteiro verá e saberá quem realmente Jesus é. Amém? Por isso, independente se o arrebatamento for antes, durante ou depois da grande tribulação, nós devemos estar sempre preparados, todos os dias, até chegar o momento em que seremos levados para o céu